Olá pessoal, vamos a mais uma aula, né? Agora nós vamos continuar, tá? O estudo sobre derivadas direcionais e o vetor gradiente, né? Que nós estudamos na aula anterior, tá? E agora é para finalizar. Bom, uma das aplicações, né, do estudo das derivadas direcionais e do vetor gradiente é justamente no cálculo de valores de máximo e mínimo de funções, né? Normalmente, um vetor gradiente ele aponta para os locais de maior valor, né, da função, tá? Então, agora, né, a gente vai estudar como é que a gente vai utilizar as derivadas parciais, tá? Para localizar os pontos de máximo e mínimo de uma função de duas variáveis, tá? Então, aqui a gente tem esse gráfico, tá? E esse gráfico uma função que possui duas variáveis, né? X e y, tá? E ele possui picos e vales, né? Os picos são onde são os máximos e vale onde tem os pontos de mínimo, tá? Então, existem, né, dois pontos. Por exemplo, tem um ponto aqui, né, na posição A e B, e um ponto aqui, tá? Esses valores são valores de máximos, tá? Ou seja, esse aqui ele é considerado um valor máximo local, comparado com os valores que estão ao redor dele, tá? E esse aqui também é um valor de máximo quando se compara com os valores próximos a ele. Só que além dele ser um valor máximo, ele também é um valor máximo absoluto, ou seja, ele é o maior valor da função toda. Tá? É o maior valor que a função pode assumir. E da mesma forma também ela possui pontos de mínimo, né? Que esse mínimo ele pode ser um mínimo apenas local, né? Ou seja, ele somente é menor do que os pontos que estão ao redor dele. Ou ele pode ser um mínimo absoluto, né? Que é o menor de todos os pontos da função. Aí a definição, né, do que é o valor de máximo e mínimo, tá? Matematicamente falando, né? Então, como eu falei, né, o máximo local, ele é o máximo ponto comparado com os pontos naquela região, ou seja, ao redor, tá? Matematicamente, ele é descrito dessa forma aqui, tá? Uma função de duas variáveis, ela tem um máximo local num ponto AB, se, tá? O valor da função neste ponto AB, tá? É maior ou igual do que o valor dos pontos dessa função que estão próximos a A e B, tá? Ou seja, este máximo, esse ponto aqui é um ponto de máximo, se o valor da função nesse ponto AB for maior ou igual do que os valores da função que estão ao redor dele, próximo dele, né? Que aqui, matematicamente falando, ele diz que nos pontos, né, que estão ao redor ou em alguma bola aberta com o centro A e B, né? É como se aqui fosse uma bola aberta no gráfico. Deixa eu só trocar aqui a cor. É como se aqui, né, você tá vendo que tem esse pico, né? Mas ele é como se fosse uma parábola, né? Então aqui é como se fosse uma bola aberta, só que côncava para baixo, com abertura para baixo. Então então este ponto aqui A e B, ele possui um maior valor comparado com essa região, com os valores da função nesta região próximo desse ponto A e B, tá? Então da mesma forma é o mínimo.
O valor de mínimo, né, um ponto A e B é um ponto de mínimo na função quando o valor da função, ou seja, o valor de f em A e B é menor ou igual que o valor, que os valores da função na região que é próxima a esse ponto A e B. Né? Então, aqui, esse é o mínimo local, né, que representa o menor valor da função, neste ponto, comparado com os valores de f, de, os valores da função que estão próximos ao ponto A e B. Tá? Então, de posse desse conceito, né, do que significa ser um valor máximo ou mínimo da função, tá? A gente vai para esse teorema 2, que diz assim: se f tem um máximo ou mínimo local em A e B, tá? Ou seja, existe um mínimo local, tá? Num ponto A e B, e as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesses pontos, então a derivada parcial da função, né, em relação a x é igual a zero, claro, neste ponto A e B, e a derivada parcial de f em relação a y no ponto A e B é igual a zero. Mas, professora, por que essa derivada tem que ser igual a zero? A derivada, ela representa variação, né? Uma tendência de crescimento ou uma tendência de queda. Então, quando ele chega no ponto de máximo ou de mínimo, não há variação, né? Ou seja, por exemplo, se eu tenho um ponto bem aqui, se eu calculo a derivada dela aqui, a derivada, lembre-se que é tangente, né? É a tangente no ponto. Vamos supor que isso aqui seja uma reta tangente, tá? Imaginem que seja tangente. Então, neste ponto aqui, existe uma tangente. Essa tangente, ela indica a variação, tá? Ou seja, quanto vai variar. Então, a derivada, ela representa um valor de variação. Só que quando ele está, por exemplo, aqui, neste ponto de máximo, a tangente dela está paralelo ao eixo Y e ao eixo X, por exemplo, tá? Então, isso quer dizer que a tangente dela em relação ao eixo é zero, né? Ou seja, não há variação aqui, né? Não há variação. Então, por isso que a derivada parcial, ou seja, a variação da função em relação a x no ponto de máximo ou de mínimo é igual a zero, tá? Esse ponto A e B, ele é chamado de ponto crítico, tá? Ou um ponto estacionário, pelos motivos que eu já citei aí, tá? De f, né, são ponto crítico ou ponto estacionário de f, se as derivadas parciais, né, tanto em relação a x quanto em relação a y, é igual a zero, ou seja, não há variação, não existe variação da função naquele ponto, tá? Então, um determinado ponto A e B é considerado um ponto crítico se as suas derivadas parciais são iguais a zero ou se essas derivadas parciais não existirem, tá? Uma ou outra derivada parcial, tá bom? Se f tem um máximo ou um mínimo local, né? Ou seja, só apenas quando é comparado naquelas proximidades do ponto, então A e B é um ponto crítico de f, tá? Ou seja, se um determinado ponto é um ponto de mínimo, tá? Ou de máximo, com certeza esse ponto é um ponto crítico, tá? Ou seja, com certeza as derivadas parciais da função nesse ponto são iguais a zero, tá? Porém, o contrário não é verdadeiro. Ou seja, se algum ponto A e B trata-se de um ponto crítico, então não necessariamente ele vai ser um ponto de máximo ou de mínimo, tá? Então, em um ponto crítico, né? Um ponto crítico,
a função pode ter um máximo local ou um mínimo local, ou ainda nenhum dos dois. Ou seja, aquele ponto crítico não necessariamente seria um máximo ou um mínimo. Vamos dar um exemplo, tá? Então, aqui eu tenho essa função f de x, que é x² mais y² menos 2x menos 6y mais 14. Então, eu vou calcular as derivadas parciais dessa função, em relação a x e em relação a y, tá? Então, tá aqui. Em relação a x é 2x menos 2, em relação a y é 2y menos 0, tá? Então, para eu descobrir qual é o ponto crítico dessa função, é só eu igualar essas derivadas parciais a zero, tá? E resolvo, tá, essas equações. E descubro qual é o ponto x, quais são as coordenadas x e y do ponto. Então, quando eu igualo a zero essas funções, eu chego que x é igual a 1 e y é igual a 3, tá? Ou seja, essa função, ela possui apenas um ponto crítico, tá? Que é o ponto 1 e 3, ok? Aí, assim, a gente vai fazendo conjecturas, né? A gente pode analisar essa função com base nos valores que ela pode assumir. Por exemplo, né? Aqui eu tenho a função, tá? Essa função aqui, ela pode ser representada com base, né? Ela pode ser representada com base, ela pode ser representada dessa outra forma aqui. 4 mais x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, tá? Ah, professora, da onde a senhora tirou isso? Não tenho nem ideia, porque a função, ela era essa daqui, e agora ela tá essa daqui. Bom, a gente está fazendo, né, a gente está ajustando essa função para que ele fique nesse formato aqui, tá? De uma... do quadrado da diferença, né? Por exemplo, o quadrado da diferença é x² menos 2x mais 1, tá? Ou seja, se eu coloco isso aqui ao quadrado, é x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? Então, aqui é como se eu reescrevesse, eu vou reescrever essa função desta forma aqui. X ao quadrado menos 2x mais 1, tá? Eu não vou alterar o valor disso aqui, tá? Eu tô só ajustando, ok? Mais y ao quadrado menos 6y mais 9. Ah, professora, por que mais 9? Porque para tornar isso aqui um quadrado da diferença, tá? Eu preciso que aqui seja um 9, né? Por quê? Porque se eu colocar y menos 3 ao quadrado, tá? Eu vou chegar nisso aqui. E se eu fizer x menos 1 ao quadrado, eu vou chegar nisso aqui. Professora, mas a soma de tudo isso aqui não dá isso aqui. Não, não dá. Não dá. Vamos ver o que está faltando. Bom, então, deixa eu só trocar aqui a cor. Aqui eu tenho x ao quadrado, beleza. Y ao quadrado, beleza. Então, vou colocar bem aqui. Menos 2x, aqui, beleza. Menos 6y, beleza. Mais 14, bom, aqui tem 1
e tem 9, então tem 10. Faltam 4, então eu somo 4, tá? Então, por isso que aqui eu consegui reescrever desta forma essa função aqui, tá? Então, essa função aqui é a mesma coisa que escrever essa daqui, tá? Então, aí, já que a gente tem os pontos críticos da função, a ideia é tentar identificar se esse ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo, né? Porque a gente viu que se aquele ponto é um ponto de mínimo, com certeza ele é um ponto crítico, né? Ou se ele é um ponto de máximo, com certeza ele é um ponto crítico. Mas, se ele é um ponto crítico, eu não posso afirmar que ele seja necessariamente um ponto de máximo ou de mínimo, tá? Então, eu já tenho ponto crítico. Agora, eu quero saber se aquele ponto crítico, ele é algum ponto de máximo ou de mínimo da função, né? Então, a gente vai analisar essa função. Bom, aí como é que a gente vai analisar? Eu vou analisar parte por parte, tá? Por exemplo, x menos 1 ao quadrado sempre vai ser maior que zero. Por quê? Porque qualquer valor elevado ao quadrado dá zero. Então, não importa o valor de x, se vai ser positivo ou negativo. Tá? Sempre isso aqui vai dar positivo. Então, aqui vai ser positivo, tá? Y menos 3 quadrado também é positivo. Sempre vai dar positivo, tá? Agora, a função, o f de x, sempre vai ser maior ou igual a 4. Por quê? Porque se os valores daqui derem iguais a zero, só vai restar o 4, tá? Ou seja, eu posso afirmar que essa função ela vai ser sempre positiva, tá? E ela vai ser maior ou igual a 4, tá? E sempre positiva. Para todos os valores de x e de y, tá? Então, o que eu vou fazer? Se o valor da minha função, tá? Se eu jogar o ponto 1 e 3, o que vai acontecer? Se o x for 1 menos 1, 0, 0 ao quadrado, 0, mais 3 menos 3, 0, 0 ao quadrado, 0. Então, quando esse ponto crítico, que é o ponto 1 e 3, se eu jogo ele na função f de 1 e 3 é igual a 4, ele é um mínimo local, tá? E também ele é um mínimo absoluto, a gente pode ver isso, tá? Por quê? Porque não existe nenhum valor menor que 4 nessa função. Como é que eu sei isso? Justamente pela definição disso aqui. Ou seja, eu estou afirmando que para qualquer valor de x e y, a função tem que ser maior ou igual a 4, tá? E se eu disse que neste ponto 1 e 3 o valor é 4, então ele é um mínimo local. E já que 4 é o menor valor da função, então ele é o mínimo absoluto, ok? E uma outra forma de descobrir também se é um ponto de máximo ou de mínimo é desenhando, né? É jogar em algum software, desenhar na mão, enfim. De alguma forma que você consiga visualizar graficamente que aquele ponto trata-se de um mínimo, tá? Nesse caso do exemplo. Vamos lá, um outro exemplo, tá? Eu tenho essa função, né? F de x, y igual a y ao quadrado menos x, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, para eu saber, vou primeiro calcular os pontos críticos, tá? Então, eu vou encontrar as derivadas parciais da função, tá? Então, a derivada parcial em relação a x é menos 2x e em relação a y é 2y, tá? Aí, o que eu vou fazer? Para ser um ponto crítico é igual a zero, tá? Então, a única forma de zerar essas duas derivadas parciais é que x e y seja igual a zero, ou seja, o ponto crítico dessa função é o ponto 0, 0, tá? É o único ponto crítico, tá bom? Aí, assim, você vai tentar encontrar, estabelecer valores, né, para essa função, para que você consiga entender ou determinar como que essa função se comporta, né? Ou seja,
onde ela cresce, onde ela diminui, onde ela muda de sentido, tá? Então você tem que ir testando valores, tá? Então, o que ele diz no exemplo, né? Tá? Que para os pontos sobre o eixo x, tá? Ou seja, o ponto crítico é 0, 0, tá? Então, eu tenho um ponto crítico aqui dessa função, tá? 0, 0. Isso só considerando a duas dimensões x e y, tá? Então, os pontos sobre o eixo x, né? Ou seja, os valores em que a função, né, ela está sendo representada em cima do eixo x, é onde o y é igual a 0, tá? Ou seja, aqui eu tenho o meu eixo x saindo da tela. Então, os pontos da função que estão aqui em cima do eixo x é onde os valores de y são iguais a 0, tá? Ou seja, tá, gente? Para o x ser igual a 0, para o y ser igual a 0, vai restar só menos x quadrado, tá? Então, a função ela vai ser igual a menos x quadrado, tá? Quando a função, tá? Ela vai ser menos x quadrado, tá? Ou seja, a função vai ser sempre menor ou igual a 0 se o x for diferente de 0, ou seja, o valor da função ela vai assumir valores menores que 0 quando o y for igual a 0, tá? Agora eu vou analisar o contrário, vou analisar os valores sobre o eixo y, ou seja, quando o x é igual a 0, tá? Então, fica ao contrário. Quando o x é igual a 0, o valor da função é y ao quadrado. E esse valor, né, de função y igual ao quadrado vai ser sempre positivo, independente do valor de y, tá? Então, a função, quando x igual a 0, é maior que 0, ok? Claro, quando y for diferente de 0, tá? Então, assim, toda a área, né, toda a parte, toda a região deste gráfico, desta função, com o centro 0, 0, ou seja, ao redor desse ponto 0, 0, contém pontos onde a função tem valores positivos, que é quando x igual a 0, assim também como tem pontos onde tem valores negativos, que é quando y é igual a 0, tá? Então, se em uma determinada região, tá, existe a troca de sinal da função, isso quer dizer que naquele ponto ele não é um ponto extremo, tá? Não é um ponto crítico da função, tá? Por exemplo, aí é nesse ponto aqui, tá, gente? Eu tenho essa função. Então, se eu me deslocar no sentido de x, eu vou estar diminuindo o valor da função, ou seja, os valores de z vão estar para baixo, tá? Se eu me deslocar em direção no sentido de y, tá? Os valores da função vão estar aumentando, tá? Então, aqui não é um ponto extremo. Ah, mas aí é muito complicado, né, gente? Tentar definir se é ponto de máximo ou mínimo através da análise do domínio da função, né? Ou seja, como é que ela está se comportando ao redor de determinado ponto, né? Que é o ponto crítico. Então, existe esse teste, né? Que é o chamado teste da segunda derivada, tá? Que é o teste da segunda derivada, no caso da segunda derivada parcial, tá? Ela vai dizer se aquele ponto crítico é um ponto de máximo ou de mínimo, ou se ele não é nenhum nem outro, tá? Então, aí vamos ver aqui esse teste, tá? Suponha que as segundas derivadas parciais de f sejam contínuas, né, em uma bola aberta, ou seja, uma região que tem um centro em A e B, tá? Ou seja, é isso aqui, tá? Vamos supor. Esse ponto A e B é aqui, então pode ser
essa bola aberta, né, com centro aqui, ou então essa bola aberta com centro aqui, né? Que aqui ele seria um ponto de mínimo e aqui ele seria um ponto de máximo, tá? Então, vamos supor que neste ponto A e B, as primeiras derivadas parciais, né, as derivadas parciais de primeira ordem, tá, são iguais a zero, ou seja, este ponto A e B representa o ponto crítico da função, tá? Aí ele diz assim, eu posso calcular o determinante, tá, da função em relação neste ponto A e B. Só que esse determinante ele é calculado através da derivada parcial de segunda ordem. Ou seja, eu vou calcular a derivada de segunda ordem em relação a x, nesse ponto A e B, multiplicar pela derivada parcial em relação a y, nesse ponto A e B, e vou diminuir da derivada parcial da função em relação a x e a y no ponto A e B, tá? Ao quadrado. Tá? Então, assim eu encontro o valor de D, neste ponto A e B. Encontrando esse valor de D, tá? O que eu posso estabelecer aí? Se o valor de D for maior que zero e a derivada parcial de segunda ordem em relação a x for maior que zero, tá? Então, neste ponto, tá? A e B, ele representa o mínimo local da função, tá? Agora, se o valor de D for maior que zero e a derivada parcial da função, né, a derivada parcial de segunda ordem da função em relação a x for menor que zero, então o valor, né, neste ponto é um máximo local, tá? Mas se o valor de D for menor que zero, então eu não posso afirmar que este valor da função no ponto A e B, eu não posso dizer que não é o mínimo local e nem que seja o máximo, eu não posso falar nada em relação a ele, tá? Então, quando eu não consigo definir se é o máximo ou o mínimo, ou eu não consigo dizer que ele não é o máximo e nem o mínimo, eu digo que este ponto, tá? Ou seja, quando D for menor que zero, o ponto A e B, ele é chamado ponto de Cella, tá? Agora, se o valor de D for igual a zero, percebam que aqui eu não tenho nenhum igual a zero, tá? Então, quando o valor de D for igual a zero, esse valor de D ele não dá nenhuma informação, tá? Ou seja, o F pode ter um máximo local ou um mínimo local em A e B, tá? Ou o A e B pode ser um ponto de Cella, tá? Aí aqui é só uma forma de você lembrar, né, gente, da fórmula de D, que é a mesma coisa do que eu calculasse um determinante com os valores das derivadas parciais de segunda ordem, tá? Onde nas diagonais eu tenho as derivadas parciais, né, de segunda ordem, tanto em relação a x quanto em relação a y. E na diagonal secundária eu tenho as derivadas parciais de segunda ordem em relação a y e depois x, e em relação a x e depois y, tá? Então, é como se eu calculasse o determinante. Ou seja, eu vou multiplicar os valores na diagonal principal e diminuir os valores da diagonal secundária e colocar o quadrado, tá? Então, vamos aplicar. Bom, determine os valores, né, de máximo e mínimos locais e os pontos de Cella dessa função, né, que a gente já estudou anteriormente, tá? Então, primeiro, né, se encontra a derivada parcial de primeira ordem igual a zero, tá? Ou seja, calculando essas derivadas, aí eu vou igualar a zero cada uma delas, tá? E aí eu vou precisar, eu tenho essas duas equações aqui, eu
eu vou fazer um sistema, né, resolver o sistema e encontrar os valores de x e de y, tá? Então, quando eu resolvi esse sistema, tá? Resolvi esse sistema de equação aqui, eu encontrei 3 raízes reais, que são os valores de 0, 1 e menos 1, tá? Então, dessa forma, eu vou encontrar os pontos, tá? Então, quando x for igual a 0, 1 e menos 1, eu tenho os valores de y 0, 1 e menos 1, tá? Então, dessa forma, eu tenho 3 pontos críticos, o 0, 0, o 1 e o menos 1, menos 1, tá? Então, tá, tenho os pontos críticos. Agora, para eu saber se esse ponto é de máximo ou de mínimo, aí eu vou jogar nas propriedades que nós estudamos. Eu vou primeiro calcular o valor de D. Como é que eu calculo o valor de D? Eu vou derivar mais uma vez a função, tá? Derivar mais uma vez em relação a x, mais uma vez em relação a y, tá? E a derivada parcial em relação a x, eu vou derivar mais uma vez, só que em relação a y, ok? E colocar ao quadrado. Então, derivada parcial de segunda ordem em relação a x, né? Ou seja, vou pegar isso aqui e derivar mais uma vez. Vai dar 12x. Derivada parcial de segunda ordem x e y. Então, eu vou pegar esta derivada aqui e derivar em relação a y, que dá menos 4. E vou derivar mais uma vez a derivada parcial em relação a y, que dá 12y ao quadrado. E eu jogo na fórmula de D, tá? Que é multiplicar este por este, menos este aqui ao quadrado. Então, vai dar 144x quadrado, y ao quadrado, menos 16. Então, esse é a equação de D, tá? Para você analisar a segunda derivada. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esta equação e substituir os valores dos pontos críticos e ver como eles se comportam, analisando conforme o quadro que nós estudamos. Tá? Olha só. Aqui que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor de D no ponto 00, que dá menos 16, tá? Então, neste caso aqui, é aquela... Quando o valor de D dá negativo, o que acontece? Eu vou deixar aqui o ponto, a tabela, só para a gente acompanhar. Olha só. Se o valor de D for negativo, então o valor da função nesse ponto não é máximo e nem mínimo local. Tá? Então, se ele não é máximo e mínimo local, então ele é considerado um ponto de sela, tá? Ou seja, esse ponto bem aqui. Ou seja, ele não tem máximo e nem mínimo aí nesta função, neste ponto. Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou calcular D no segundo ponto, que é o ponto 1 e 1, que dá o valor de 128. 128 é maior do que zero, tá? Então, quando dá maior que zero, eu tenho duas situações. Ele pode ser um mínimo ou ele pode ser um máximo, tá? Então, eu preciso analisar o valor da derivada parcial de segunda ordem do x em relação a x, tá? Então, f de x. Então, se f de x no ponto for maior que zero, este ponto é um ponto de mínimo. Se f de x for menor que zero, então a função é o máximo local. Então, aqui ele deu maior que zero, né? O valor de D de 1 em 1 é igual a 128, ou seja, maior que zero. Aí, a derivada parcial de segunda ordem, né? O f de x, neste ponto 1 em 1, dá igual a 12. Então, é maior que zero. Tá? Se ele for maior que zero, né? Se o f de x for maior que zero, então ele é um mínimo local, tá? Agora, o valor de D no ponto menos 1 e menos 1 dá igual a 128,
que é maior que zero. Então, ele pode ser máximo ou mínimo. Então, eu vou analisar f de x neste ponto. Então, f de x no ponto menos 1 é igual a 12. Ou seja, é maior que zero. Então, se ele é maior que zero, o valor da função em menos 1 e menos 1, ou seja, nesse mesmo ponto aqui, né, que é igual a menos 1, também é um mínimo local, que eles tratam-se justamente desses dois pontos aqui, tá? Agora sim, quando eu tenho... aquele exemplo foi para encontrar os valores de máximo e mínimos locais, tá? Para eu encontrar os valores de máximo e mínimo absoluto, tá? Eu preciso procurar, tá, todos os pontos, né, que estão nos limites da função, tá? Ou seja, eu tenho, né, um conjunto que ele é fechado e ele é limitado em D, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar determinar os valores de f, né, os valores da função, nos pontos críticos de f, tá? No limite, ou seja, em D, tá? Calma que a gente vai entender mais para frente, tá? Só entendo, né, que a ideia é calcular os pontos críticos, tá, da função que estejam limitados, né, a esse conjunto D. Aí depois que eu calculei o ponto crítico, eu vou calcular os pontos extremos de f na fronteira de D, ou seja, nos limites de D. O maior dos valores desse passo aqui é o valor máximo absoluto. E o menor desses valores, né, dos valores encontrados aqui, é o mínimo absoluto. Tá? Então, para eu analisar o máximo e o mínimo absoluto de uma função, eu preciso percorrer todo o domínio da função. Né? Eu preciso entender todos os valores, para eu me certificar de que aquele valor máximo é o máximo valor de toda a função e de que aquele valor mínimo seria o valor mínimo de toda a função, de todo o domínio. Né? Então, isso a gente utiliza com informações de fronteira, de conjuntos fechados, né? E que sejam limitados a uma determinada superfície. Ok? Então, vamos para um exemplo que é para tentar entender melhor como é que funciona isso, tá? Olha só, então, ele pede para determinar os valores de máximo e mínimo absoluto desta função aqui, tá? Em um retângulo D, cujo domínio, tá? Ou seja, eu tenho essa função, tá? Que ela representa este retângulo, que é um retângulo que é limitado por este domínio, né? Ou seja, o x tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3, e o y maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2, tá? Aí, assim, f é um polinômio, né? Tô vendo aqui que ele é um polinômio. E é uma função que ela é contínua nesse retângulo fechado, tá? Como é que eu sei que ela é contínua? Porque todos os valores de x e y, eles estão, nos seus limites, eles são menores ou maiores e iguais, ou seja, não existe nenhuma bolinha aberta nesse limite, tá? Nesse domínio. Então, ele é contínuo. E ele é limitado a esse D, tá? Então, então, segundo o teorema que nós vimos anteriormente, tá? Diz que existem tanto o máximo absoluto quanto o mínimo absoluto nessas condições, tá? Ou seja, tem que ser contínuo e tem que estar definido, né? Porque precisa estar limitado, ok? Aí, olha só, então, primeira coisa que a gente faz para encontrar mínimo absoluto ou mínimo absoluto, é sempre encontrar, são os mesmos passos para encontrar o mínimo e máximo local. Então, eu vou calcular as derivadas parciais da função e igualar a zero, tá? E aqui, resolvendo, tá? Eu tenho
o ponto crítico existente, que é somente 1, tá? Ou seja, quando x igual a 1, y igual a 1. Então, este é o ponto crítico, tá? E o valor da função neste local, neste ponto, é igual a 1. Tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar construir o domínio da função, ou seja, o modelo da função. Tá? Então, lembre-se, para eu saber o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, eu preciso conhecer a função como um todo. Ela precisa ser fechada, né? Ela precisa ter um limite, né? E eu preciso analisar esta função neste limite, porque se a função ela não for limitada, eu não tenho como garantir que aquele ponto ali seja o maior de todos os pontos, por exemplo, para ser o máximo, né? Porque como ela não é limitada, eu não tenho como analisar essa função como um todo. E a mesma ideia vale para o mínimo, tá? Agora, como ela está limitada a D, então eu vou analisar F nessa fronteira D, tá? Então, se eu for desenhar a função, eu vou chegar neste retângulo aqui, né? Que possui os 4 lados. Então, eu vou precisar analisar o comportamento dessa função conforme os lados. Então, a gente precisa analisar um por um. Tá, então, vamos analisar cada lado. Ai, meu Deus, risquei aqui. Então, vamos primeiro analisar o lado 1, tá? Vamos aqui. Nesse lado 1, o y é igual a 0, ou seja, só quem está variando é x. Tá? Ou seja, aqui eu tenho ponto 0, 0 e aqui eu tenho ponto 3 e 0, ou seja, o y é igual a 0. Tá? Então, eu vou analisar a função quando o y for igual a 0. Então, eu vou pegar esta função aqui e onde tiver y eu coloco 0. Então, quando o y for igual a 0, a função é igual a x quadrado, onde x é limitado a 0 a 3, conforme o gráfico aqui, tá? Então, esta função aqui, ela é uma função que ela é crescente de x, tá? Ou seja, à medida que eu for aumentando os valores de x, né, até 3, eu vou tendo valores maiores da função. Ou seja, essa função f, quando y é igual a 0, nessa lateral, ele é uma crescente em relação a x, tá? Onde o valor mínimo da função, desta função aqui, é 0, tá? E o máximo, tá? Como é que eu faço? Eu vou analisar esta função aqui em relação aos seus limites, que é 0 e 3. Então, eu vou analisar no menor valor, que é 0, ou seja, o mínimo da função é 0, e o máximo da função eu vou analisar quando x for igual a 3. Tá? Então, no ponto f de 3, 0, tá? A função é igual a 9 e ela representa o máximo. E agora eu vou fazer a análise do segundo lado, do L2. Em L2, o que fica constante é o valor de x, o que varia é o valor de y, tá? Então, eu vou calcular a função em relação quando x for igual a 3, tá? Então, quando x for igual a 3, a função ela fica dessa forma, 9 menos 4y. E eu vou estabelecer os limites de y, tá? Y está variando aqui no lado 2 de 0 a 2, tá? Então, essa função, tá? Ela é igual a 9 menos 4y quando y for de 0 até 2, tá? Aí eu vou analisar como se comporta a função nesses limites aqui, né? Então, eu vou jogar 0 aqui, né? Que vai ser 9, e quando o y for 2, 2, 4, 8 vai dar 1. Então, ela é uma função que ela é decrescente de y, tá? Aí eu vou calcular o valor da função, né, os valores de máximo e de mínimo da função. Ou seja, quando o x for igual a 3, porque o x é constante, e quando o y varia conforme esse limite aqui, de 0 a 2. Então, em f de 3 e 0,
o f é igual a 9, tá? O valor da função é igual a 9. Tá? Então, como ela é decrescente, este ponto aqui, ele representa o ponto de máximo, tá? E o ponto de mínimo, ele vai estar relacionado com este valor limite aqui de y. Então, vou calcular o valor da função no ponto 3 e 2, que dá igual a 1. Agora, eu vou fazer essa mesma análise para a lateral 3, para o L3. Aqui no lado 3, quem varia é x. Y se mantém constante igual a 0. Fazer a mesma coisa, tá? Quando y for igual a 0, o valor da função é essa daqui. E vou pegar os limites de x. X está variando de 0 até 3, tá? Nesse contexto aqui, o que a função é? Ela é crescente ou ela é decrescente? Nesse contexto, a função, ela é decrescente, tá? É só você jogar os valores aqui, tá, gente? Só você jogar os valores aqui e ver como é que ela se comporta. Se ela aumenta ou se ela diminui, tá? Tá. Então, para eu calcular, eu vou calcular o valor, né, da derivada em relação a 0 e em relação a 3, tá? Então, assim, a gente vê, quando a gente joga no valor, que o ponto, né, 2 e 2, tá? Ela representa o mínimo da função, tá? E o valor de máximo, tá? Ela acontece no ponto 0 e 2, tá? Que é igual a 4. Okay? E agora, analisando o último lado, né? Quando x não varia, x é igual a 0. Então, eu vou calcular a função para quando x for igual a 0, que vai dar 2y, onde o y varia de 0 a 2, tá? Conforme a gente vê aqui, 0 a 2, tá? Aí, em 0 e 2, né? Ou seja, em 0 e 2, o valor é 4, tá? Essa função aqui, quando ela é uma função crescente, tá? Ou seja, quando y for igual a 0 é 0 e quando y for igual a 2 é 4. Então, ela está crescendo à medida em que o y cresce, tá? Então, o valor de máximo dela, tá, é no ponto 0 e 2, ou seja, no valor máximo de y, tá? Que é igual a 4. E o valor mínimo da função é no menor valor de y, já que é uma função crescente. Então, f de 0, 0 é 0, tá? Então, na fronteira, o valor mínimo de f é 0 e o valor máximo é 2. Ou seja, eu peguei qual foi o valor, o menor valor que deu para cada uma dessas laterais, tá? E eu afirmo que o mínimo dessa fronteira é 0 e 9, tá? Aí, qual é o próximo passo? Eu já encontrei todos os valores. Então, a gente tem que comparar o valor, né? Comparar todos esses valores com o valor da função em 1. Ou seja, eu pego todos os valores que nós encontramos aqui no slide anterior, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui, tá? Então, eu vou pegar todos esses valores da função, tá? Que foram ditas como máximo e mínimo em cada lateral, tá? Então, aqui eu tenho dois valores, né? Em relação a um lado, eu tenho dois valores, em relação ao outro lado, eu tenho dois valores, então eu tenho 2, 4, 6, eu tenho 8 valores, tá? Dois para cada lado, onde cada um é o máximo e mínimo em relação a uma lateral. Então, eu vou pegar cada um desses valores e vou
e vou comparar com o valor crítico que nós achamos aqui. Tá? O valor crítico da função, que é o ponto 1 em 1, que é igual a 1. Tá? Então, se comparar esses valores com o valor da função do ponto crítico, que é igual a 1, tá? A gente conclui que o valor absoluto de f em d, né, ou seja, na fronteira, é no ponto 3 e 0. Ou seja, por quê? Porque o valor de f foi onde o valor de f deu maior. E o valor mínimo absoluto, tá, é no ponto 0, 0. Ou seja, no valor igual a 0. Tá? Ou seja, este valor aqui ele está abaixo do ponto crítico, né? Então, ele é o mínimo absoluto. E este valor aqui está acima do ponto crítico, né? Então, ele é o valor máximo absoluto, ok? Bom, pessoal, então, por hoje é só e até o nosso próximo encontro.